Oi, gente, tudo bem? Vamos bater um papo aqui? Eu tava conversando com uma amiga agora e ela tava me mostrando uns suplementos que ela comprou e eu até fiquei meio brava com ela. Mas o que acontece com ela e sobre, eu tava explicando sobre a suplementação para ela, acontece com muita gente. Às vezes chega um vendedor de uma marca de suplemento, ou alguém que trabalha em uma loja, ou alguém que comprou para ele e teve uma experiência boa e indica um suplemento por um amigo, aí a pessoa pensa assim: vou lá comprar também. Mas será que a suplementação, sem uma devida orientação, sem uma devida necessidade, porque quando a gente fala de suplemento, a gente tem que pensar em algo que é para complementar. O próprio nome já fala. Os nutrientes, eles precisam vir da nossa dieta, porque na nossa dieta não tem só ferro, só cobre, só vitamina D, vitamina A. Junto tem uma série de fitoquímicos que vão trazer benefícios ao nosso organismo. E no alimento, esses nutrientes estão em proporções completamente adequadas para a gente, que a natureza é muito sábia, então a gente não precisa tomar isso em cápsula quando isso não é necessário. E aí existem uma série de condições que precisam ser levadas em conta na suplementação. E essas condições, elas são capazes de ser avaliadas por alguém que entenda de fisiologia, de rotas bioquímicas, que estudou para entender de todas as questões que envolvem uma boa suplementação. Uma coisa básica, vocês já viram que suplementos, um mesmo suplemento, tem vários preços diferentes? Vocês já viram, por exemplo, o magnésio ou zinco, que é uma coisa muito fácil de ser achada aí na farmácia? Vocês já viram que tem preços exorbitantemente diferentes? Vocês já pararam para pensar por isso? Será que isso não está relacionado com a matéria-prima que foi usada, com a tecnologia empregada, com a forma bioquímica que aquele nutriente está sendo disponibilizado para que o seu corpo consiga absorver melhor? Então, tem nutrientes, por exemplo, magnésio, que são disponibilizados na forma de sais de magnésio, orgânico e inorgânico, que são formas menos biodisponíveis e, portanto, mais baratas. E também, por exemplo, no magnésio quelado. Mas será que, mesmo na melhor forma que esse nutriente está sendo disponibilizado, será que o meu corpo precisa dele? Será que eu preciso? Às vezes as pessoas têm a impressão de que, por exemplo, eu tenho uma deficiência de vitamina D. Então é só chegar e tomar um suplemento de vitamina D que vai estar tudo certo. Será que é só isso mesmo? Um nutriente, de modo geral, sempre vai depender de um outro, ou para que ele seja biotransformado no seu organismo, para que uma enzima que faça a conversão dele precisa de um outro nutriente. Então não é só assim, gente. Eu tenho deficiência de vitamina D, tomo vitamina D. Eu tenho deficiência de ferro, tomo ferro. Por exemplo, uma anemia ferropriva, que a pessoa tem deficiência de ferro. Será que às vezes só dar ferro resolve? Será que ela não tem um problema de vitamina A que está implicada no processo do transporte do ferro que ela é necessária? E aí tomar ferro não resolve? Então, olha quantas coisas estão envolvidas numa suplementação. Será que uma pessoa que não estudou para isso tem condição de avaliar? Agora, por exemplo, em época de pandemia, a gente vê muito falando sobre o zinco, que o zinco é importante para a imunidade e uma série de outros processos. Mas que tanto de zinco? Qual a forma do zinco? Será que eu preciso? E se eu tomar muito zinco, eu vou provocar uma desestabilização, uma depleção, por exemplo, de cobre. E se na minha relação zinco-cobre eu tiver uma deficiência de cobre, eu vou ter, por exemplo, um problema de depleção de HDL, que é extremamente protetor do nosso sistema cardiovascular. Então, gente, um suplemento, ele nunca age isolado. Ele precisa sempre de um outro, numa relação interessante e adequada para que eu não tenha depleção de outros. Você já dá para perceber como uma suplementação errada ela consegue desestabilizar o nosso organismo?
Então, quando vocês estiverem pensando em tomar um suplemento, procura um profissional que saiba fazer isso, que saiba avaliar. Existem as formas de avaliar, tanto por sinais e sintomas, quanto por exames bioquímicos. E a proporção correta, a forma bioquímica correta, ele também vai te ensinar qual a melhor hora de tomar para que seja mais biodisponível para o seu organismo. Não compra suplemento do nada porque você achou que você deve tomar, vai lá na farmácia e compra. Não faz isso não, porque isso pode gerar uma série de problemas para o nosso organismo e às vezes a pessoa é super bem intencionada, só está querendo ser mais saudável e vai causar um prejuízo para ela. Tá bom? Então, suplementação só por quem entende de prescrição e que seja habilitado para isso. Um beijo, pessoal!